Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025 e como a gente sempre faz na sexta, vamos dar aquela repassada geral nos pontos principais, nas descobertas da lição que a gente estudou durante a semana. E o tema foi bem intenso, bem profundo, essa busca por ver a glória de Deus. Exatamente. Foi uma semana bem focada na experiência marcante de Moisés, né? Especialmente lá nos capítulos 33 e 34 do livro de Êxodo. A gente analisou o que significa assim, buscar de verdade a presença divina e, talvez mais importante, como Deus escolhe se revelar para nós. As fontes que a gente usou como base guiaram bem essa jornada, essa descoberta. Então, bora mergulhar nisso? O ponto de partida da semana foi esse desejo que parece ser quase universal, sabe? Que atravessa culturas, tempos, essa vontade de contemplar o divino, de ter uma experiência mais direta com o transcendente. A gente vê isso até em buscas seculares, talvez de um jeito diferente, mas o anseio tá lá. Agora, para quem estuda a Bíblia, claro, esse desejo todo culmina naquela esperança de um dia ver Deus face a face. E o gatilho para nossa conversa foi aquele pedido ousado de Moisés, lá em Êxodo 33, versículo 18. Peço-te que me mostres a tua glória. O interessante aqui, e que as fontes destacaram bem, foi o contexto desse pedido. Moisés não era um iniciante na fé, né? Muito pelo contrário, ele já tinha uma história, assim, extraordinária com Deus. Sim, é impressionante parar para pensar nisso. Desde o chamado lá na sarça ardente, em Êxodo 3, passando por todos aqueles sinais, as maravilhas no Egito, a liderança super desafiadora do povo pelo deserto, aqueles 40 dias recebendo a lei direto de Deus no Sinai. Certo. E um ponto crucial, né? A intercessão fervorosa dele logo depois daquele desastre do bezerro de ouro, onde ele basicamente se colocou ali na brecha pelo povo. E não dá para esquecer que nesse contexto específico ali de Êxodo 33, Deus já tinha acabado de garantir para Moisés que a sua presença iria com ele e com o povo. Lá nos versículos 14 e 17, Deus fala claramente: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. E depois, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. São garantias muito, muito fortes. Exato. E aí vem a pergunta que a lição trouxe pra gente pensar. Se Moisés já tinha essa garantia da presença constante de Deus, por que ele ainda faz esse pedido, mostra-me a tua glória? O que mais ele estava buscando, sabe? Não era suficiente saber que Deus estava com ele? Essa é a chave, né? Parece que indica uma busca sem fim por mais profundidade, por uma certeza ainda maior, talvez por uma compreensão mais íntima da natureza de Deus. Especialmente depois daquela experiência traumática do bezerro de ouro. Era como se ele precisasse de um reforço, sabe? De uma visão que solidificasse a fé dele e a liderança naquele momento tão crítico. E a resposta de Deus é fascinante. Tem várias camadas. Deus entende o desejo dele, né? Não o repreende por essa audácia toda, o que já é bem notável, mas... ele estabelece um limite claro. Sim, um limite que tem a ver com a própria natureza da santidade divina versus a nossa condição humana, pecadora. Em Êxodo 33, versículo 20, Deus diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Existe uma incompatibilidade fundamental, né, entre a glória pura, absoluta de Deus e a nossa natureza caída. Ver diretamente seria destrutivo para a gente, mas Deus não só nega. Ele oferece uma alternativa, uma forma de atender aquele anseio do Moisés sem que ele fosse consumido. Exatamente. É uma solução cheia de graça, de cuidado. Deus instrui Moisés a se colocar numa fenda da rocha, e ele mesmo o cobriria com sua mão enquanto sua glória passava. Só depois que ele tivesse passado, Moisés poderia ver suas costas. Os versículos 21 a 23 detalham essa providência incrível. Ele veria um vislumbre, um reflexo, o suficiente para marcar a vida dele para sempre, mas não a plenitude insuportável da face de Deus. E essa questão da face, da imagem de Deus,
levou a gente para uma conexão interessante lá com Gênesis, com a própria criação. Gênesis 1, versículos 26 a 28, diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. As fontes da semana exploraram se essa semelhança podia incluir até aspectos da aparência. Sim, e é importante abordar isso com cuidado. A Bíblia usa muito o que os teólogos chamam de antropomorfismo, ou seja, atribui características humanas a Deus. Mãos, olhos, face, o ato de falar, para que a gente possa se relacionar e entender Ele na nossa linguagem limitada. Certo. Isso não significa necessariamente que Deus tem um corpo físico como o nosso, mas que existe uma correspondência, uma afinidade na comunicação, e talvez em certos aspectos essenciais do nosso ser. E a lição trouxe umas ilustrações para a gente pensar sobre essa glória original associada à imagem de Deus, né? Mencionou até ideias como bioluminescência ou as tais vestes de luz. Isso, as fontes usaram essas ideias mais como ilustrações para ajudar a gente a conceber o quão diferente poderia ter sido o estado original da humanidade. Por exemplo, os escritos de Ellen G. White, que é uma autora muito importante para quem estuda essa lição, descrevem Adão e Eva antes da queda como revestidos de uma luz suave, um reflexo da glória divina. Interessante. Essa ideia ajuda a gente a entender por que o rosto de Moisés brilhava tanto depois daqueles 40 dias na presença de Deus, lá em Êxodo 34, 29 e 35, a ponto dele precisar usar um véu. Era um reflexo daquela glória que ele testemunhou. E também reforça a ideia de que ver a fonte primária, essa glória, a face de Deus, seria demais para nós na nossa condição atual. Somos um eco, sabe? Um reflexo hoje muito tênue daquela imagem gloriosa original. Faz todo sentido. Esse brilho no rosto de Moisés é um testemunho poderoso do encontro que ele teve. Mas, voltando ao ponto que você disse que era central na resposta de Deus, a lição enfatizou muito que Deus queria mostrar para Moisés algo ainda mais fundamental do que a aparência física dele, por mais gloriosa que fosse. Parece que aqui está o coração da revelação. Sem dúvida. E este é talvez o insight mais poderoso da semana. A glória que Deus realmente queria revelar a Moisés era o seu caráter. Antes mesmo daquela teofania, da manifestação na rocha, Deus já tinha dito lá em Êxodo 33, 19: farei passar toda a minha bondade diante de ti. A ênfase estava na bondade, na essência moral de Deus. E quando a glória finalmente passa, o que Deus proclama? Não é uma descrição física, né? É uma declaração dos seus atributos. Exatamente. Êxodo 34, versículos 6 e 7, registra essa proclamação que revela quem ele é. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Essa é a verdadeira glória de Deus. Seu amor, sua paciência, sua justiça, sua fidelidade que não falha. E por que essa revelação do caráter era tão vital naquele momento específico da história de Israel? Porque Israel tinha acabado de quebrar a aliança de um jeito desastroso com o episódio do bezerro de ouro. Eles mostraram infidelidade, idolatria, uma incompreensão profunda de quem Deus era. Para que a aliança pudesse ser renovada, para que houvesse esperança para aquele povo, eles e Moisés como líder precisavam desesperadamente entender a natureza de Deus. Precisavam saber que ele era um Deus de misericórdia e perdão, capaz de restaurar o relacionamento, mas também um Deus justo que não ignora o pecado. Essa revelação do caráter era a base para a reconciliação e para o futuro da nação. A reação de Moisés a essa proclamação é imediata, né? Ele não fica ali paralisado pelo espetáculo visual, mas responde à revelação do caráter. Sim, o versículo 8 de Êxodo 34 é claro. E Moisés imediatamente curvou a cabeça para a terra e a adorou. A adoração brota do reconhecimento de quem Deus é em seu ser, não apenas do que ele faz ou da sua aparência. E é logo depois dessa adoração, nesse clima de entendimento renovado do caráter divino, que Deus reafirma a aliança e promete fazer maravilhas inéditas através de Israel, lá no versículo 10, para que o mundo conhecesse o Deus que eles serviam. Isso reforça muito a importância de não vermos essas narrativas do Êxodo só como histórias antigas, distantes.
Elas carregam verdades que são fundamentais para a gente hoje. Com certeza. Essas passagens revelam um Deus que insiste em amar mesmo diante da nossa rebelião. Um Deus que providencia meios de perdão e restauração, o que seria mais tarde simbolizado e ensinado através do serviço do santuário. Um Deus cujo desejo profundo é habitar com a gente, ser nosso vizinho, como uma das fontes colocou de forma tão bonita. Que lindo isso. E, crucialmente, reafirmam nossa origem. Fomos criados em imagem desse Deus glorioso em caráter. E essa ideia de sermos imagem de Deus, isso tem implicações enormes para nossa autoestima e para como a gente vê os outros, né? Se a gente reflete, mesmo que de forma pálida, aquele que é compassivo, misericordioso, fiel... Exatamente. Isso confere um valor e uma dignidade que são intrínsecos a cada ser humano, independentemente das falhas ou da condição atual. Entender que fomos feitos à imagem de um Deus assim deveria revolucionar nossa autopercepção e nossas relações interpessoais. Agora, essa busca intensa do Moisés por ver a glória, essa revelação do caráter divino no Antigo Testamento, as fontes dessa semana fizeram uma ponte muito clara e importante para Jesus no Novo Testamento. Como essa conexão se estabelece? A conexão é direta e, assim, culmina em Jesus, especialmente como a gente vê no Evangelho de João, capítulo 14. Nesse capítulo, Jesus está preparando os discípulos para sua partida. Ele percebe a ansiedade deles, a necessidade de segurança, e então Filipe faz um pedido que ecoa diretamente o de Moisés. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. É quase o mesmo anseio por uma visão direta de Deus. E a resposta de Jesus é uma das declarações mais profundas de todo o Novo Testamento, eu acho. Sim. Jesus responde lá no versículo 9. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo que aquele anseio expresso por Moisés séculos antes, o desejo de conhecer a verdadeira glória de Deus, encontra sua resposta definitiva e acessível nele mesmo. Uau! Ver Jesus, observar suas ações, ouvir seus ensinamentos, testemunhar sua compaixão, seu perdão, seu sacrifício, é ver o caráter do Pai manifestado de forma humana e compreensível para a gente. Então a glória que Moisés só pôde vislumbrar parcialmente, protegido lá na fenda da rocha, se torna visível e acessível na pessoa de Jesus Cristo. O véu é removido de uma forma completamente nova nele. Os discípulos tiveram o privilégio incrível de andar, conversar, conviver com a manifestação encarnada da glória do Pai. Precisamente. Jesus é a imagem do Deus invisível, como diz Colossenses 1,15, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, segundo Hebreus 1,3. Nele, a glória do caráter de Deus, sua bondade, amor, misericórdia, justiça, brilha de forma plena e convidativa. Voltando um pouquinho a Moisés, a análise de sexta-feira, que se baseou nos escritos de Ellen G. White, aprofundou um pouco a compreensão sobre o que motivou Moisés naquele pedido tão ousado. Não foi só curiosidade, né? Não, foi muito mais profundo. As fontes destacaram um imenso senso de responsabilidade que Moisés sentia pelo povo de Israel. Ele conhecia a dureza do coração humano, a tendência à rebelião, ele tinha acabado de testemunhar isso de forma drástica. Ao mesmo tempo, ele tinha uma intimidade única com Deus, descrita como alguém que fala com um amigo face a face, lá em Êxodo 33:11. Certo. Essa combinação de responsabilidade pastoral, compreensão da natureza humana e profunda intimidade com Deus, deu a ele o que o texto de apoio chamou de santa familiaridade ou santa ousadia. Uma ousadia para pedir algo tão extraordinário como ver a glória divina, mesmo já tendo recebido aquelas garantias da presença e do favor de Deus. É quase contraintuitivo, né? Mas revela a profundidade do relacionamento. E como você mesma mencionou antes, Deus não o repreendeu. Pelo contrário, respondeu com graça, prometendo revelar sua bondade, que era o que Moisés e o povo mais precisavam entender e experimentar naquele momento. Isso nos leva direto para as perguntas de reflexão que a lição propôs para a gente no final da semana. Sim, perguntas que trazem toda essa história para a nossa realidade hoje.
Como podemos nós, hoje, cultivar essa proximidade com Deus? Como podemos buscar conhecer não só a sua presença, mas a profundidade do seu caráter? E talvez o mais importante, como a gente pode refletir melhor esse caráter, a compaixão, a bondade, a fidelidade, a paciência na nossa vida cotidiana, no trabalho, nos estudos, em casa, nas nossas interações online e offline. São perguntas essenciais que desafiam a gente a não ser meros espectadores da história bíblica, mas participantes ativos na vivência da fé. Como a gente percebe Deus agindo hoje, revelando sua bondade na nossa vida e no mundo ao redor? E como a gente responde a essa revelação? E essa reflexão sobre viver e refletir o caráter de Deus se conecta com decisões e compromissos práticos na vida cristã. Sim, as fontes fizeram essa conexão ao mencionar, por exemplo, o batismo da primavera, um evento que, para a comunidade que estuda essa lição, simboliza exatamente esse passo público de compromisso. É um ato que diz: eu escolho seguir este Deus, revelado em Cristo, quero aprender dele e me esforçar para refletir sua glória, seu caráter, no meu dia a dia. Seja através do batismo ou de outras decisões diárias de consagração, o chamado é para que a glória de Deus não seja só algo que a gente admira de longe, mas algo que se manifesta através de nós. Uau! Que percurso a gente fez nessa semana! Começamos com aquele anseio profundo de Moisés, quase desesperado por uma garantia visual da presença de Deus. Vimos como Deus respondeu, redirecionando o foco para o seu caráter como a verdadeira glória. E entendemos como essa glória do caráter divino se manifestou de forma suprema e acessível em Jesus Cristo. Foi uma jornada da busca pelo espetacular para a descoberta do essencial, né? A glória de Deus não está primariamente em demonstrações avassaladoras de poder ou numa aparência física ofuscante e inacessível, mas sim na beleza profunda e constante da sua bondade, compaixão, longanimidade, misericórdia e fidelidade. E o convite impressionante é que nós, como seus filhos criados à sua imagem, somos chamados a espelhar esse mesmo caráter no mundo. Isso nos deixa com uma reflexão muito poderosa para continuar pensando ao longo dos próximos dias. Se a nossa identidade fundamental está enraizada no fato de sermos criados à imagem de Deus, destinados originalmente a refletir a glória do seu caráter, mesmo que hoje essa imagem esteja, manchada e o reflexo seja imperfeito, como essa verdade pode realmente transformar a maneira como a gente se enxerga e como ela pode revolucionar a forma como a gente interage com as outras pessoas, reconhecendo nelas também portadoras dessa mesma imagem divina, por mais distorcida que pareça às vezes. Uma pergunta fundamental, de fato. Meditar sobre isso tem o potencial de mudar tudo na nossa perspectiva sobre valor, propósito e relacionamentos. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!